Dizem que cachorros podem ver os mortos e ouvir suas queixas. A amizade é um dos laços mais sagrados que um ser humano pode ter. Entretanto, há algo mais perigoso do que um inimigo declarado: um amigo traído. Porque a traição não é um ato isolado, é uma semente plantada no solo da confiança que cresce até se tornar uma árvore venenosa, cujas raízes sufocam tudo ao redor. Essa história trata dos perigos de subestimar o peso de uma promessa quebrada. A lealdade é um espelho que, uma vez rachado, nunca mais reflete a mesma imagem. E aqueles que ousam trair descobrem cedo ou tarde demais que o castigo sempre vem, mesmo que seja daqueles que já partiram, mas que, entretanto, nunca descansaram. Vem das sombras que observam, esperando o momento certo para cobrar o que lhes é devido. Essa é uma história sobre um acordo quebrado, sobre um homem que pensou que poderia enterrar seus erros sob a terra fria de um túmulo. Mas a terra não guarda segredos, ela os devolve. E quando o espírito daquele que foi traído retorna, ele não busca perdão, ele busca vingança. E o preço a ser pago não é medido em palavras ou lágrimas, mas em sangue. Era uma noite úmida, pesada como se o próprio ar carregasse o peso de segredos não confessados. Eduardo vivia à margem da vida, isolado em uma casa decadente à beira da floresta. As paredes, manchadas pelo tempo e pela umidade, pareciam sussurrar histórias que ele mesmo preferia esquecer. Ele era um homem solitário, mas não por escolha. Algo o perseguia, algo que só ele podia ver. No início, eram apenas sombras nos cantos dos olhos, movimentos rápidos e fugidios que desapareciam antes que ele pudesse se virar. Depois, veio o som, um rosnado baixo, gutural, que ecoava em seus ouvidos, mesmo no silêncio da noite. Era como se uma presença invisível estivesse sempre ali, observando, esperando. Com o tempo, Eduardo começou a duvidar de sua sanidade, mas logo percebeu que o que quer que fosse que o perseguia era real, demasiadamente real. O medo e a angústia o conduziram a um lugar da memória. Um incidente que há anos ele lutava para recalcar e esquecer, mas que voltava sempre para assombrá-lo. Há muito tempo atrás, Eduardo e um amigo chamado Carlos planejaram um roubo. A vítima era o tio de Carlos, que o criara como um filho. Carlos conhecia a casa como ninguém e sabia onde o dinheiro e os objetos de valor estavam guardados. Naquela noite, invadiram a propriedade e arrombaram um cofre, encontrando dinheiro e joias. Por precaução, Eduardo tinha levado uma faca escondida e que, por fortuna, não precisou ser usada. Entretanto, aquela noite não terminaria ali. Na hora de dividir o saque, Carlos tentou ficar com as joias, alegando que eram parte de sua herança. Só o dinheiro deveria ser dividido. Entretanto, Eduardo, movido pela ganância, recusou-se a ceder e exigiu sua parte. A discussão escalou rapidamente. Carlos, tomado por remorso e raiva, ameaçou Eduardo, que respondeu puxando a faca. E a situação ficou tensa. Carlos, percebendo que não havia mais como negociar, abandonou as joias e saiu do local. A parceria entre os dois estava irremediavelmente quebrada. Carlos deixou o galpão com as mãos vazias, sabendo que aquela noite marcaria o início de algo muito pior. Passaria a viver como pobre ao lado de seu tio, e era responsável por isso. Eduardo ficou com tudo, mas a traição e a ganância já haviam plantado as sementes de um conflito que não terminaria ali. Tomado por todas as emoções daquela noite, Eduardo imaginou que o amigo ia denunciá-lo ao tio, fingindo não haver participado do golpe. E por esse caminho, Eduardo seria apanhado e terminaria preso. O terror de imaginar a vergonha pública, a prisão e, acima de tudo, a perda das joias, o atormentaram a um tal ponto que, como um golpe de defesa, ele correu tentando impedir o amigo. Carlos estava andando de costas pela rua escura, sozinho e contrariado. Nunca se soube se ele realmente iria delatar Eduardo. O que se soube é que ele havia sumido na mesma noite em que seu tio sofreu um roubo, e tudo mais foram conclusões precipitadas.
o corpo nunca foi encontrado. Pois bem, Carlos acabou morto pela faca que Eduardo carregava oculta. Em seguida, tomado pelo pânico, ele escondeu o corpo do amigo e os anos passaram. Eduardo tentou seguir em frente, mas a culpa o consumia. Ele vivia sozinho naquela casa antiga, afastado de tudo e de todos. A solidão era sua companheira constante, mas ele preferia assim. E é como teria sido, para sempre, não fosse por um incidente particular. Em uma noite, enquanto lia na sala, ouviu um som baixo vindo do corredor, como se algo se arrastasse pelo chão de madeira. Ele levantou os olhos, mas não viu nada. Apenas o vazio e o silêncio. Ignorou o incidente, atribuindo à imaginação ou ao vento. Dias depois, começou a notar pequenos detalhes. Uma sombra que se movia rápido demais para ser real, um rosnado distante que ecoava, o cheiro de terra molhada em lugares onde não deveria existir umidade. Eduardo tentava racionalizar, mas a sensação de que algo estava errado persistia. E foi uma tarde chuvosa que ele viu o cachorro pela primeira vez. Estava parado no meio do quintal, imóvel, com o pelo preto e úmido colado ao corpo. Seus olhos brilhavam como duas brasas fixas em Eduardo. Ele tentou se aproximar, mas o animal desapareceu antes que pudesse chegar perto. E naquela noite, ele sonhou com o mesmo cachorro. No sonho, ele estava parado na porta do quarto, rosnando baixo, como se tentasse avisar algo. Nas semanas seguintes, o cachorro começou a aparecer com mais frequência. Eduardo o via em reflexos nos vidros ou sentia sua presença ao lado, mesmo quando não conseguia vê-lo. Às vezes, acordava no meio da noite com o som de patas arranhando a porta. E quando abria, não havia nada, apenas o vento frio e a escuridão. Ele começou a tentar entender o que aquilo significava. Conhecia histórias sobre cães como mensageiros do além, guardiões de segredos ou portadores de más notícias, mas nada explicava por que aquela criatura o perseguia. Foi quando, em uma manhã, ele encontrou uma foto em cima da mesa da cozinha. Não lembrava de tê-la colocado ali. Era uma foto antiga, desbotada pelo tempo, mostrando ele e Carlos sorrindo para a câmera. Ao lado de Carlos, sentado calmamente, estava um cachorro preto, o mesmo que agora o assombrava. Eduardo sentia um frio percorrer todo o seu corpo. Ele não via essa foto há muito tempo. Como ela poderia ter ido parar ali? Enquanto segurava a fotografia, todas as memórias voltaram à tona, nítidas e dolorosas. A briga, a perseguição silenciosa e fria pelas ruas escuras, a expressão confusa de Carlos ao voltar-se, já curvando-se pelos golpes nas costas, o corpo sendo arrastado para a mata e, por fim, enterrado às pressas. A história que ele tentou enterrar junto com um amigo voltou com toda a força à sua memória. Eduardo sentiu o peso da culpa apertar seu peito, enquanto o rosnado do cachorro ecoava em seus ouvidos como um tormento. Afinal, ele nunca chegou a saber se de fato teria sido delatado. Quando o corpo de Carlos tombou sem vida, ele deu-se conta de que o amigo, possível delator, caminhava em direção oposta à casa do tio. De toda forma, já estava feito. E agora, se o descobrissem, isso sim seria bem mais grave do que o assalto. Assim sendo, arrastou e, no afã de esconder o crime hediondo, enterrou o cadáver dentro de um cemitério, mas sem nenhuma cova ou qualquer coisa que o identificasse ali. Naquelas horas, certamente ninguém o veria. Não haveria qualquer testemunha, além de ecos distantes de latidos de um cachorro. E ao lembrar desse detalhe, ele soube no mesmo instante que aquele cachorro não era um animal comum. Era uma manifestação, um tipo de testemunha, um lembrete do que ele havia feito. A certas horas da noite, movido por uma curiosidade mórbida e uma sensação de que precisava seguir aquela criatura, Eduardo decidiu sair de casa. O cachorro o esperava do lado de fora, como se fosse combinado, parado sob a luz pálida da lua. Quando Eduardo se aproximou, o animal começou a caminhar, olhando para trás de vez em quando, como se garantisse que Eduardo o seguia. Eduardo seguiu o cachorro por ruas escuras e solitárias, o coração batendo forte,
O ar estava frio e o silêncio era perturbador. Após caminhar por algum tempo, o cachorro parou em frente ao cemitério. Voltou-se, como para conferir mais uma vez que estava sendo seguido, e no instante seguinte, rumou para a parte dos fundos, a parte do muro onde ele havia enterrado um amigo há muitos anos atrás. Eduardo empalideceu de terror. Entretanto, ao tentar fugir dali, sentiu que suas pernas já não obedeciam e seguiam justamente para aquele lugar a que ele jurara nunca mais voltar. Era tarde, em poucos instantes, estava lá, e seus olhos, à revelia da escuridão que cobria o lugar, não foram poupados de ver de forma clara e precisa um pedaço de tecido saindo da terra. Era a ponta de uma jaqueta que ele reconheceu imediatamente. Era a jaqueta que Carlos usava no dia em que morreu. O cachorro encarou Eduardo, seus olhos brilhando com intensidade quase humana, e então deitou-se ao lado do local, como se guardasse algo precioso. Eduardo entendeu. Ali estavam os restos mortais de Carlos, enterrados às pressas e sem nenhuma dignidade. O espírito do amigo não queria vingança, pelo menos não ainda. O que ele queria era um enterro digno, um descanso apropriado. Eduardo caiu de joelhos, com lágrimas escorrendo pelo rosto, enquanto a culpa o consumia. Ele sabia que não poderia ignorar o que havia encontrado. O cachorro observava em silêncio, como se esperasse que ele fizesse a coisa certa. A noite estava envolta em uma névoa espessa, que parecia sugar toda a luz da lua, deixando os arredores do cemitério em um tom cinza. O vento sussurrava às árvores um segredo macabro sobre aquele homem, e ele se sentia julgado por 1000 olhos escondidos sob aquela terra úmida sobre a qual estava ajoelhado. O silêncio era quebrado apenas pelo som distante de um latido que ecoava ao longe na escuridão, como se o próprio céu estivesse observando e julgando. Eduardo cravou as mãos na terra fria e pegajosa. Seus dedos cobertos de lama cavavam com urgência frenética, como se algo além de sua própria vontade o controlasse. Seu corpo tremia, não apenas pelo frio que penetrava até os ossos, mas por uma força interior que o consumia, uma mistura de terror e desespero que o mantinha em um estado de transe. Ele não conseguia parar, mesmo que quisesse. Sua mente estava em frangalhos, dividida entre a realidade e o pesadelo que finalmente o arrastava para um acerto de contas. O cachorro permanecia lá, sentado a alguns metros de distância, com os olhos brilhando como 2 brasas no escuro. Ele não se movia, apenas observava como um guardião silencioso. Seu pelo preto parecia fundir-se com a escuridão, e o rosnado baixo que emanava de sua garganta era quase imperceptível, mas constante, como um aviso ou uma maldição. Eduardo não ousava olhar diretamente para o animal. Quando suas mãos tocaram os ossos do morto, ele sentiu um calafrio percorrer todo o seu corpo. O contato era liso e úmido. O cheiro de terra e decomposição encheu suas narinas e ele quase vomitou. Mas continuou, chafurdando as mãos na terra, movido por uma força que não era mais a sua. Seus pensamentos eram uma confusão de imagens. Lembrava da expressão de surpresa no rosto de Carlos no último momento, o som abafado da faca penetrando a carne e o silêncio que se seguiu logo depois. Ele não queria lembrar, mas as memórias vinham como ondas, arrastando para o fundo de um oceano de culpa e horror. Um tempo depois, finalmente, os restos mortais de Carlos foram completamente revelados. Os ossos, pálidos e quebrados, pareciam gritar em silêncio, acusando Eduardo de cada ato que ele cometera. Ele tentou fechar os olhos e outra vez não conseguiu. Estava preso naquele momento, forçado a encarar o resultado abjeto de seu crime. Com mãos trêmulas, ele envolveu os ossos em seu próprio casaco, sentindo o peso daquela ação, como se carregasse o fardo de toda uma vida de erros. O caminho pelo interior do cemitério foi uma jornada através de um pesadelo. A névoa parecia se fechar ao seu redor, e os sons da noite, o farfalhar das folhas, o rosnado distante do cachorro, o vento uivando, se misturavam em uma sinfonia de terror. Eduardo sentia que cada passo o levava mais fundo, em um abismo do qual nunca escaparia. Seu coração batia tão forte que ele temia que explodisse, e sua respiração era curta e ofegante, como se o ar estivesse se esgotando.
O cemitério parecia vivo naquela noite. As lápides envelhecidas inclinavam-se como dentes quebrados, e os nomes nelas, gravados, estavam quase apagados, como se o próprio tempo quisesse apagar a memória daqueles que ali repousavam. Quando ele finalmente encontrou um local, sob uma grande árvore, começou a cavar novamente. Desta vez, suas mãos moviam-se mais devagar, quase reverentes. Ele sabia que estava fazendo isso por Carlos, mas também por si mesmo. Era uma tentativa desesperada de encontrar algum tipo de paz, mesmo que soubesse que ela nunca viria. A névoa dançava entre os túmulos, criando formas fugidias que pareciam se mover quando Eduardo desviava o olhar. Quando os restos do amigo foram depositados naquela nova cova, Eduardo caiu de joelhos novamente, suas lágrimas misturando-se à terra úmida. O cachorro aproximou-se lentamente e deitou-se ao lado da cova. Eduardo olhou para o animal, sentindo uma estranha conexão com ele. Era como se aquele cachorro fosse um elo entre ele e Carlos, uma lembrança viva do que havia acontecido. Enquanto cobria a cova com a terra, sussurrou palavras de arrependimento, pedindo perdão por tudo o que havia feito. Sabia que não era o suficiente, mas era tudo o que ele podia oferecer. O vento pareceu acalmar-se por um momento, e o silêncio que se seguiu foi quase tranquilizador. O cachorro fechou os olhos, como se finalmente pudesse descansar. Eduardo permaneceu ali ainda por um tempo, olhando para a cova recém-fechada. Sabia que sua vida nunca mais seria a mesma, que o peso da culpa o acompanharia para sempre. Mas naquele momento, ele sentiu uma pequena centelha de alívio, como se tivesse feito algo que precisava ser feito há muito tempo. Quando ele finalmente se levantou para ir embora, o cachorro já não estava mais lá. A névoa começou a se dissipar e a lua apareceu por entre as nuvens, iluminando o cemitério com a luz pálida que ampliava a solidão daquele lugar. Eduardo caminhou de volta para casa, sentindo-se mais leve, mas ainda preso ao passado. Sabia que o cachorro, ou o que quer que ele representasse, estaria sempre ali, observando, esperando. E de alguma forma, ele sabia que isso era justo. Bom, gente, por hoje é isso. A nossa história está contada. Mas me diz uma coisa, o que você faria se fosse perseguido por um segredo do passado? Você acredita que animais podem sentir a presença de espíritos? Comenta aqui para eu ficar sabendo. E se você gostou dessa história, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais contos de terror e suspense. Obrigada pela companhia e pelo apoio de sempre. A gente se vê na próxima história aqui em Torno da Fogueira. Então um grande abraço para todo mundo e até lá!